sejam bem-vindos e bem-vindas ao Infomoney Entrevista, que nessa edição especial é gravado diretamente do Rio de Janeiro, mais precisamente de dentro dos salões do Copacabana Palace, o hotel que foi o palco da XP Brasil CEO Conference nos dias 18 e 19 de agosto. Durante o evento, os executivos de mais de 80 empresas de capital aberto tiveram tempo e espaço para se reunir com 600 investidores estratégicos e a gente aqui do Infomoney teve tempo também de conversar com muitos deles. Nós exibimos agora a entrevista que fizemos com Felipe Matos, CEO da Caixa Seguridade, empresa de seguros do Grupo Caixa. Acompanhe. Felipe, bem-vindo ao Infomoney Entrevista. Olá, tudo bem? Muito obrigado por essa oportunidade, não só de falar para você, mas principalmente para aqueles que se interessam por Caixa Seguridade e assistem ao Infomoney. A Caixa Seguridade é uma empresa que nos traz muito orgulho, em especial quando a gente vê a trajetória recente da companhia, que agora, aos 10 anos apenas de história, já consegue impactar bastante o mercado. E vir falar um pouco de Caixa Seguridade, para mim, tem uma importância muito grande. Eu costumo dizer que quando se conhece Caixa Seguridade e se estuda Caixa Seguridade, é comum que se venha e goste, porque é um case de sucesso. Então, é muito importante a gente ter esse espaço de fala como hoje. Obrigado. Imagina, que bacana. Felipe, o senhor está gastando sola de sapato, como dizem, né, nesses 2 anos como CEO da Caixa Seguridade, para fazer a empresa justamente se tornar mais conhecida entre investidores, especialmente institucionais, já que entre os investidores pessoas físicas, a empresa já é uma das queridinhas, né, da Bolsa. Por que isso é importante? É extremamente importante, na verdade. Como trouxe na introdução, ao se conhecer a Caixa Seguridade, se investe em Caixa Seguridade. Por quê? Nós somos uma empresa em que pese jovem, muito rentável, eficiente, uma devolução muito grande de valor ao acionista e também, quando se para ver, com negócios conservadores e previsíveis. Ou seja, ao se estudar, ao analisar os nossos dados e ver os nossos ramos de atuação, fica fácil para se entender o nosso negócio. E é essa a ideia da nossa empresa, lembrando que nossa empresa tem como acionista majoritário a Caixa Econômica, um banco federal, um banco de fomento, um banco que tem essa natureza social também. Então aqui devemos devolver à própria sociedade o que nós fazemos de melhor, que é a proteção a todos os nossos clientes. Perfeito. E eu li uma entrevista sua recentemente citando uma estatística que eu achei ótima, que você precisa fazer 4 reuniões com o investidor institucional até que ele se convença, né, a investir. Eu queria saber se essa estatística aqui tem base factual, de fato, empírica, da sua experiência aí recente. Essa meu pessoal do financeiro não gosta muito de utilizar, mas eu posso dizer de forma empírica, de fato, em especial quando se fala de investidor estrangeiro. E aqui por quê? Porque o nosso negócio, ele é um negócio, às vezes, bom demais para ser verdade. Quando se vê a previsibilidade do negócio, quando se vê a entrega, a devolução de valor para o acionista, e principalmente aqui, para nós, como seguradoras e como corretoras, né, a Caixa Seguridade é uma holding. Ele, de fato, é um negócio que ele se calca bastante no nosso resultado operacional, que é muito forte, muito firme. Então, até as pessoas entenderem, primeiro, as diversas linhas de negócio que nós temos, o porquê do nosso negócio ser tão previsível e conseguir fazer um modelo adaptado à nossa realidade, o que não é tão simples. Isso aí fica bastante com os analistas que são craques. Estamos aqui em um evento, inclusive, em que eles estão bastante presentes. E também quando consegue analisar o nosso foco no resultado operacional, o nosso case ele fica bastante interessante e, por isso, o nosso segredo é gastar a sola de sapato e para explicar, e não apenas uma nem duas, mas sim várias vezes. E o principal, o nosso time de RI está sempre à disposição, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, seja para analista. Basta falar com o nosso time de RI, nós teremos todo o prazer em indicar onde obter as informações no nosso relatório de referência, com nossos próprios números, nós podemos mostrar, inclusive, fazemos reuniões, nós temos um prazer muito grande em divulgar esse case de sucesso que é a Caixa Seguridade. Você mencionou o resultado operacional da Caixa Seguridade. Eu queria entrar um pouco nessa composição, né, de resultado da empresa, porque num país com juros altos, como é o caso do Brasil, né, é de se esperar que o resultado financeiro de uma seguradora seja eventualmente até predominante, né, porque
o float ali fica rendendo os juros muito altos. Mas no caso da Caixa Seguridade, tem um equilíbrio que pende até mais para o operacional do que propriamente para o financeiro. Eu queria entender o que existe de específico no caso da empresa. Essa questão ela se reflete principalmente, como falei na pergunta anterior, no investidor, né? O investidor estrangeiro, principalmente, americano, europeu, ele sempre olha e não entende como que o resultado financeiro não é o preponderante, o predominante. A verdade é que nós somos muito eficientes no operacional. Então, hoje, por exemplo, a nossa proporção está em 32%, mais ou menos 32% o resultado financeiro. Um pouco mais alto, porque a Selic vem aumentando, então é natural que isso aconteça. Mas ainda assim, os 68% do operacional eles são muito relevantes. Por quê? Aqui atuamos em corretagem, em seguros de longo prazo e com emissão de prêmio constante e com uma característica de empilhamento, o habitacional, prestamista, que é uma linha bastante procurada, o próprio residencial acoplado àquele o habitacional também, mas não ficamos apenas nessas linhas, nós temos também a própria previdência complementar, quando a gente fala em acumulação, capitalização, consórcio, e nós temos também uma empresa que nos serve a todas as empresas do grupo na assistência. Então, nós optamos por criar uma empresa específica de assistência, que não apenas está acoplada a um seguro, a um produto principal, mas em que ela é a natureza de existir para tratar esses produtos de assistência. Por exemplo, quando você chama um guincho para o seu seguro alto, na verdade, você não está acionando o seguro, você está acionando uma assistência vinculada àquele seguro. Quando você aciona o encanador na sua casa, você não está acionando o seguro residencial, mas sim uma assistência acoplada. Nós temos a própria empresa de assistência também para prestar serviços, não apenas para as nossas empresas, conglomerado, mas também para o consumidor final. Então, você atribui a essa diversificação de atividades o fato de o operacional ser preponderante em relação ao financeiro? Sim, sem dúvida. E vamos lembrar também que nós temos negócios com baixa exposição a risco, quando a gente compara com outras seguradoras. Por exemplo, o habitacional ele é muito mais conservador do que um seguro auto ou rural, por exemplo, quando você compara a própria sinistralidade. Ao mesmo residencial, o vida, nós não temos produtos com seguro de crédito, e sim de pessoas. Então, a nossa opção, nós não fazemos, por exemplo, com escala, fazemos mais em cocorretagem, grandes riscos. Então, ou saúde, por exemplo. Então, por isso, o nosso resultado operacional vem de uma eficiência muito grande, de uma previsibilidade, de uma sinistralidade mais controlada ou controlável do que uma seguradora que teria um portfólio talvez mais amplo ou mais focado nesse seguro de maior volatilidade ou exposição. Felipe, o carro-chefe da área de seguros da Caixa Seguridade são os seguros habitacionais, como o senhor mencionou, que são vendidos já acoplados ali aos financiamentos imobiliários, ou seja, né, uma parcela significativa do resultado da Caixa Seguridade depende do andamento, né, do mercado imobiliário, né, do segmento de mercado imobiliário, que teve um primeiro semestre mais fraco do que havia sido o segundo semestre de 2024. Qual que é a expectativa de vocês para o segundo semestre de 2025, considerando que a gente ainda tem juros altos por mais um tempinho ainda no país? No habitacional, como você mesmo trouxe, a gente está acoplado à própria estratégia e forma de trabalho da Caixa. A Caixa que é conhecida com muito orgulho como banco da habitação, né? E nós, como bancassurance da Caixa, também temos como um grande foco ser a seguradora que atende a essa necessidade da população do habitacional. A Caixa vem demonstrando isso desde o ano passado, quando apresentou o resultado e as projeções para este ano, que ela pretende manter a carteira habitacional num ritmo de crescimento como ela já vinha tendo até então. E nós sabemos que a Caixa trabalha com um orçamento bastante robusto, afinal de contas, ela mantém um share aí de quase 70% em vendas novas de habitacional. Então, para nós, da Caixa Seguridade, tanto é que nós já trouxemos agora os números do primeiro semestre, a expectativa é muito boa e nós já tivemos um crescimento habitacional de 12%. Então, estaremos sempre acoplados diretamente à estratégia da Caixa e eu não vejo, ao menos, nenhum guidance distinto em relação ao que nós já tivemos, tanto no ano passado quanto já verificamos no primeiro semestre deste ano. Lembrando que a Caixa ainda vai divulgar seus resultados e aí sim teremos a notícia sobre como foi ou como será a própria expectativa também, de acordo com o que o banco trouxer sobre o habitacional.
No seguro prestamista houve um pequeno recuo, né, nesse último trimestre, aí o que foram os pontos mais importantes para esse movimento? Aqui vale até trazer uma lembrança da nossa relação com o próprio investidor. A gente teve um terceiro trimestre do ano passado muito forte em prestamista, e ali a gente já começou a avisar. Nós esperamos para o próximo TRI um pouso, algo mais devagar. Porque a gente já via um patamar de Selic mais elevado, a gente sabe que é muito difícil com um patamar de Selic como estamos vivenciando hoje, a renda da população e as necessidades da população, a renda comprime mais e as necessidades ficam também mais difíceis de atendimento. Então a gente começou a ver um cenário de mais dificuldade, seja para a concessão do crédito, seja para se inserir a jornada do prestamista no crédito concedido. Vamos lembrar aqui que nós, assim como a Caixa, na verdade, a Caixa nos traz isso e nós aderimos 100% a essa estratégia, nós temos a centralidade do cliente no tratamento. Então, se o cliente de fato necessita de um prestamista, mas às vezes não comporta na sua renda, a gente tenta oferecer uma solução mista, talvez não do crédito inteiro, ou então uma solução melhor por meio da renda, da própria venda de rede de vendas da Caixa. Então, o primeiro ponto é esse. A Selic mais alta, uma maior dificuldade seja pela compressão da renda do trabalhador. Assim como todo o mercado, nós sofremos. Houve alguns fatos, por exemplo, até o próprio convênio consignado do INSS, que foi um período suspenso. Tem a questão também de exposição dos setores que emprestam para o agro também. Teve digamos que a carteira não teve a progressão também que vinha tendo em períodos recentes. E aqui eu não posso falar pelo banco, eu digo pelo que a gente consegue entender. Mas eu posso trazer dois dados. Nós estamos retomando uma produção. Aqui o gap já existente no primeiro semestre, ele não vai ser completamente encerrado. Nós não chegaremos ao final do ano dizendo que, olha, foi péssimo o primeiro semestre, mas o segundo vai compensar o primeiro. Não se trata disso. Mas eu posso dizer que a gente vai convergindo até o final do ano para uma estratégia em que a gente vai retomar esse campo, mas não será fácil, porque a gente não tem um cenário tão tranquilo. Aguardamos aí um melhor momento, mas sempre de acordo com a necessidade do cliente. Porque não adianta de nada nós termos uma venda que não represente uma necessidade para o cliente ou que não represente em uma nova contratação, um retorno desse cliente. A ideia da Caixa como um todo, com a centralidade do cliente, ser também o banco daquele cliente, o banco central daquele cliente, o banco principal daquele cliente. E nós estamos convencidos, como Caixa Seguridade, que a nossa estratégia tem que ser cada vez mais aderente à estratégia da Caixa, para que a gente consiga manter esse cliente dentro do nosso ecossistema. Isso passa por identificar a necessidade dele, fazer o produto adequado à necessidade e saber vender o produto que aquele cliente necessita para exatamente ele, e não para qualquer outro cliente. Certo. Agora, quando a gente olha para essas outras linhas de negócio que você já mencionou, você falou de capitalização, de consórcio, são linhas que têm ganhado tração, né, no resultado da Caixa Seguridade e no mercado como um todo, né? Consórcios, por exemplo, são um tema que recorrentemente tem aparecido aí, né, nas estatísticas de crescimento muito acelerado. Queria entender como é que esses segmentos, né, se encaixam dentro da estratégia da Caixa, o que vocês veem de perspectiva e também de razões, né, até para esse crescimento mais acelerado agora ao longo do primeiro semestre. A primeira questão, vale lembrar aqui, nós temos tanto em capitalização quanto em consórcio, duas empresas com uma nova estratégia, elas são empresas novas. A partir de 2021, nós criamos do zero, sem sequer trazer o legado, a carteira anterior do que nós tínhamos de produtos e de empresas. As duas empresas são realmente novas, com novas estratégias, com novas operações e com nova forma de abordagem do cliente, nova forma de tratamento de processos do cliente. Então, em que pese sejam jovens, elas estão crescendo em cima de uma base pequena, mas crescendo de forma muito robusta. A capitalização está com um crescimento muito robusto, como você trouxe, assim como boa parte do mercado, mas ele vem como boa parte de uma estratégia que nós adotamos já no ano passado e estamos amplificando cada vez mais, que é o foco na venda do produto de pagamento mensal.
esse produto ele traz uma solidez para a nossa carteira, uma constância para a nossa carteira muito maior e traz uma percepção para o cliente da existência daquele produto. Ele lembra daquele produto, ele passa todos os meses ali para verificar se participou e ganhou, foi contemplado lá no sorteio ou não. Então, essa forma de recorrência de pagamento, ela é importante não apenas para nós, mas para o cliente, para trazer um valor do produto para esse cliente. Isso em capitalização. Então, isso mostra já que a nossa estratégia foi acertada ao assim direcionarmos ano passado. Já chegou este ano um resultado bastante interessante dessa nossa alteração de política. Pagamento mensal em detrimento do pagamento único. Já em consórcio, aqui um dado relevantíssimo, se a gente compara segundo TRI de 24 com segundo TRI de 25, 41% de crescimento. Com uma carteira nesse semestre aqui de venda predominantemente mais de 73% em consórcio de habitação, de imobiliário. Então, a carteira com ticket médio mais alto, carteira jovem, mas com ticket médio mais alto, mais de 600 milhões de prêmios entregues, bens entregues este ano, este semestre já. Então, consórcio, lógico, ela se beneficia de um momento mais difícil, Selic mais alta, não apenas nós crescemos, mas crescemos acima do mercado, com base em um trabalho sólido, com base em foco mais no habitacional, e vamos lembrar, também com uma aderência à estratégia habitacional Caixa, que é o Banco da Habitação. Então, quando a gente para pensar no consórcio, ele é mais uma opção para o cliente que busca habitação, para que ele possa verificar se esse produto é ou não aderente a ele. Então, nós tratamos o consórcio como uma forma a mais de atender aos nossos clientes. E tem sido um sucesso. Pois é. E esse cenário de juros, né, como você bem mencionou, ajuda a entender também. Agora, um outro segmento que eu queria abordar aqui é o da previdência privada, que recentemente foi alvo de mudanças no formato de tributação e tudo mais, né? Então, a gente só resgatando aqui um pouquinho da memória, os planos do tipo VGBL, né, passaram a ser taxados com IOF de 5%, quando os aportes superam ali um valor anual mais elevado, né? Então, para 2025 são R$300 mil e para 2026 já vai para R$600 mil no ano, né? Isso, de alguma maneira, bate no resultado da empresa já nesse momento? Vocês já sentem algum efeito dessa mudança aqui na tributação ou esperam sentir no médio prazo? Primeiramente, quando a gente fala de IOF, ele é um tributo que impacta no VGBL, que é o nosso produto de maior venda, mais de 90% nós vendemos em VGBL. Só que ele impacta de forma igual a todo o mercado, não apenas a nós, Caixa Seguridade. E aqui, o principal é que nós temos que nos adaptar a essa política. E a Caixa Seguridade vem se adaptando desde o início, de forma muito rápida. Por exemplo, no início, quando havia dúvidas, a gente segurou um pouco a venda do produto para não prejudicar o nosso cliente. No segundo momento, já adaptamos todo o nosso material e toda a nossa forma de venda. Na época era ainda 50 mil, hoje já são os 300, como você bem mesmo mencionou. Atuamos bastante aqui para verificar a portabilidade. Primeiro, a manutenção do nosso cliente, segundo, a portabilidade, também trazer esse cliente para cá, para a Caixa de Seguridade. Em resumo, nós estamos trabalhando uma assessoria para o cliente para que ele consiga entender, dentro do portfólio de produtos, o que pode ser mais aderente à sua necessidade. Mas você perguntou especificamente sobre impactos. Nós vínhamos em um ritmo muito bom de venda até as mudanças propostas no IOF. Elas, por óbvio, trouxeram um ressalto a todo o mercado. A dúvida, afinal, gera, né, essa incerteza quanto à contratação imediata ou não. E, após isso, nós retomamos um bom fluxo de pagamentos. Se haver algum impacto, ainda está muito cedo para verificarmos. Mas sim, a grande vantagem que nós temos aqui, Caixa Seguridade, em que se fala muito sobre o público Caixa e qual a aptidão desse público Caixa para produtos. E aqui eu trago que, justamente pelo nosso público, pela característica do público Caixa, que é aqueles que nós temos orgulho para vender produtos, nós devemos ser menos impactados do que o restante do mercado ou os big players de mercado. Mas a certeza é que o nosso trabalho vai ser de explicar ao cliente o que é melhor e qual o momento melhor, qual a melhor forma de fazer, qual a melhor forma de se planejar, porque o produto Previdência não é para hoje. Na verdade, a gente tem que pensar no longo prazo para esse cliente. Como que ele melhor se planeja
para quando da sua necessidade, uma aposentadoria ou em algum evento com a família, para receber os recursos tão importantes e necessários a uma família. Mas não sei se eu entendi. Por que é que você considera que Caixa Seguridade deve ser menos impactada por isso do que outros players? Os nossos aportes médios são menores. São mais claro, baixos, justamente perfeito. pela característica de renda Sim, dos nossos clientes. perfeito, entendi. Agora, falando um pouquinho de mercado, Felipe, a Caixa Seguridade conseguiu fazer um follow-on bilionário, né, nesse primeiro semestre, num momento em que poucas empresas têm acessado, né, o mercado em função das condições macroeconômicas e tudo mais. Não foi uma oferta primária, foi uma oferta secundária, né, o follow-on. Mas eu queria entender um pouco de como que essa operação, o que essa operação diz sobre, né, a Caixa Seguridade e de que maneira que ela afeta aí ou mexe, ou causa movimentos aí na própria ação da companhia. Primeiramente, em relação ao follow-on, eu sou aqui, na verdade, o presidente da companhia que foi vendida uma parte, né? Então, a ação ela é sempre uma decisão de venda, manutenção ou compra, sempre do acionista controlador, que é a Caixa ou a União, em última análise, né? Então, aqui eu falo mais como presidente da própria companhia. E, nesse ponto, o presidente Carlos, ele sempre, quando detectou essa questão, quando levamos a ele encampou a ideia e levou junto também ao Ministério da Fazenda a necessidade de nós, Caixa de Seguridade, nos mantermos no novo mercado da B3. Então, você me pergunta o que nos levou, respeito ao nosso acionista. Afinal de contas, nós somos um case de governança no conglomerado Caixa, porque nós somos a única empresa listada. E se nós estamos listados, temos que estar listado no ápice de governança, onde nós temos mais transparência e mais informações aos nossos investidores. E a B3 ela tem dois, digamos, indicadores, né? Dois pontos em que você tem que atingir para se manter no novo mercado. Um de free float, de 20%, e quando foi feito o IPO, nós atingimos 17,25% de free float. As condições de mercado não possibilitaram que se chegasse aos 20%. Então, nós não atendemos por esse requisito, mas atenderíamos por um requisito alternativo, que seria o ADTV, aquele volume de vendas diário, né, de negociação diário da ação. E aí, quando essas conversas começaram, a gente estava ainda num limiar, se atendia ou não atendia, ou no atendimento, mas com algum risco que a gente não queria ter. E para nós também não valia atendermos apenas um dos dois requisitos possíveis. Não valia um requisito secundário, e sim atendermos todo o compliance que era necessário à B3, porque nós sabemos que maior base de acionistas, maior liquidez, a tendência é que seja mais líquida, e mais pessoas possam entrar na nossa ação. Então, nós fizemos, foi feito na época o follow-on, para que a gente pudesse atender, e por isso que não foi 20,1% de free float, foi exatamente os 20% de free float, então a necessidade de atingimento nesse percentual. Nós somos um ativo muito importante para a Caixa e muito rentável. Então, a Caixa, por óbvio, entendeu, ela chegou a esse número de 20% como um número adequado, mas partiu de uma premissa de atendimento a uma regra da B3. E aqui trago uma dor que tive no início, quando cheguei, que eram vários acionistas, né, especialmente estrangeiros, né, vários investidores estrangeiros, dizendo que eles não conseguiam entrar na Caixa de Seguridade por ausência de liquidez. E é um trabalho que nós vemos fazendo bastante e tem um link com a sua primeira pergunta sobre gastar sola de sapato. Por que nós fizemos isso? Porque nós precisávamos divulgar mais a nossa empresa. Só que não adiantava divulgar, ela também tinha que ter a liquidez na ação para que vários investidores e fundos que têm regras mais conservadoras ou uma governança mais complexa, eles pudessem entrar e saber que conseguiriam sair do nosso papel também. Então, com muito orgulho, hoje eu trago que o nosso valor médio de negociação se multiplicou aí em diversas vezes desde 2023, atingindo aí em alguns meses valores acima de 60 milhões de reais e com picos, inclusive, entre as 3 maiores ações negociadas em bolsa, a depender do dia. Felipe, a Caixa Seguridade tem se posicionado como uma boa pagadora de dividendos.
há poucos dias, né, anunciou inclusive a distribuição de quase R$ 1 bilhão em dividendos, que dá mais de 90% de payout se a gente observa ali o resultado obtido no segundo trimestre agora de 2025. Essa é a visão da empresa daqui por diante, assim, essa é uma imagem que a empresa quer consolidar como a de uma boa pagadora de dividendos? Eu tenho um ponto mais relevante ainda. Nosso principal acionista é um banco e nós somos uma holding. Então não faz sentido, na nossa visão, mantermos dinheiro aqui na holding e tampouco deixar de passar para os nossos acionistas aqui, por óbvio, majoritariamente a Caixa, mas também a todos aqueles da base acionária. Então, sempre que nós pudermos, nós pagaremos o máximo possível dentro da nossa possibilidade ali de dividendos. Por que isso? Na verdade, e tem um dado interessante também, de 24 em diante a gente começou a pagar de forma trimestral. Lembra quando a gente falou sobre resultado financeiro ou operacional? Nosso foco não é reter dinheiro aqui. Se fosse, nós manteríamos o dinheiro, não pagaríamos trimestral ou teríamos o payout menor para que nós pudéssemos ter um resultado financeiro mais representativo. Mas não, nós acreditamos muito no nosso operacional e por isso não faz nenhum sentido mantermos dinheiro na companhia. Nós temos, felizmente, conseguido manter sempre um payout acima de 90% e posso trazer com tranquilidade que não há nada no nosso horizonte que nos faça pensar diferente, ao menos num curto prazo, médio. Não há nenhuma discussão no âmbito da companhia de que a gente possa mudar essa política não estabelecida formalmente, mas sim uma prática sadia na nossa visão de distribuição de dividendos. Perfeito, Felipe. Muito obrigada novamente pela disponibilidade aqui de conceder essa entrevista para o InfoMoney. Muito obrigado, foi uma honra. Muito obrigado a você que nos assistiu e estou sempre aqui à disposição e toda a companhia Caixa Seguridade para juntos proteger o seu presente e pensar no seu futuro.